Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo um resumo das principais notícias da semana. Vamos conferir? E olha só, vamos começar falando de economia. Metade dos brasileiros compromete até 10% da renda com contas básicas. O dado faz parte do estudo divulgado pelo Serasa. Os pagamentos das contas básicas, como água, luz e gás, comprometem 10% da renda mensal de metade dos brasileiros. Para 11% da população, os débitos alcançam 40% do orçamento. Os dados divulgados pela Serasa revelaram ainda que em 63% das famílias, as contas são pagas por um único membro. Já a divisão das despesas essenciais acontece em 37% dos lares brasileiros. O pagamento das despesas com gás são os menos atrasados. Mas a conta de energia elétrica está há mais de 2 meses sem pagamento em 12% dos lares e a de água em 9%. No caso do gás natural encanado, o atraso é de apenas 1%. E a partir do dia 1º de julho entram em vigor as novas regras para os cartões de crédito. E entre as mudanças está a portabilidade do crédito rotativo, que permite transferir dívidas de um banco para outro que ofereça melhores condições. As mudanças foram definidas no final do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentadas pelo Banco Central para favorecer o consumidor. Entre as novas regras para os cartões de crédito, que entram em vigor no dia 1º de julho, está a portabilidade do crédito rotativo. Essa novidade vai permitir a transferência das dívidas das faturas para um banco que ofereça melhores condições de quitar os débitos. O direito à portabilidade também será válido para pós-pago e para outras dívidas relacionadas, até mesmo aquelas já parceladas. Levantamentos revelaram que os cartões de crédito são os principais responsáveis pelo superendividamento das famílias. Em janeiro, a decisão que limitou a dívida total no cartão de crédito entrou em vigor em janeiro deste ano. E pela nova regra, se a dívida inicial for de R$ 100, o débito total, com a cobrança de juros e encargos, não pode passar de R$ 200. Outra medida que começa a vigorar em julho é a que prevê mais transparência à fatura do cartão. Os boletos devem trazer uma área de destaque com as informações essenciais, como o valor total da fatura, data de vencimento, da fatura do período vigente e limite total de crédito. As faturas também deverão ter uma área em que sejam oferecidas opções de pagamento com informações do pagamento mínimo obrigatório, encargos e opções de financiamento com taxas de juros. As instituições de pagamento e autorizadas pelo Banco Central devem promover iniciativas de educação financeira e também deve ter mecanismos de controle e acompanhamento da eficácia das medidas adotadas. E um levantamento divulgado nesta semana pela agência classificadora de risco, Austin Rating, mostra que o real superou o peso argentino e se transformou na quinta moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024. A situação da moeda brasileira só não é pior do que a de países como a Nigéria, o Sudão e o Egito. Acompanhe. Segundo um ranking de 118 países, a moeda brasileira ultrapassou a da Argentina e a do Japão em poucos dias e saltou da 7ª para a 5ª colocação entre as que mais se desvalorizaram. A situação do real só não é pior do que a moeda de países como Nigéria, Sudão do Sul e Egito, segundo projeção de analistas na reunião de Comitê de Política Monetária. Desta semana, os economistas do mercado financeiro deixaram de estimar um corte na taxa básica de juros. O colegiado deve interromper o ciclo de cortes da Selic, que vem ocorrendo desde agosto de 2023. E com o dólar alto pressionando a inflação no Brasil, os produtos importados ficam mais caros, e isso normalmente é repassado aos consumidores. E o motivo dessa alta é a expectativa da taxa básica de juros dos Estados Unidos. E as moedas emergentes, como se tornou o real, a valorização do dólar fica ainda mais evidente. Quanto menos dólar entra no mercado brasileiro, mais a moeda norte-americana se valoriza. Vamos falar de mercado de trabalho agora. A inteligência artificial
vem ganhando mais espaço a cada dia no mundo dos negócios. Olha só, de cada 10 empresas, 6 já aderiram à mão de obra dos robôs para serviços do dia a dia. Um novo estudo acerca do uso da inteligência artificial presente nas empresas, divulgado pela Deloitte, aponta que 58% das instituições no país já usam a IA no dia a dia. O estudo entrevistou executivos e conselheiros de mais de 400 empresas com uma receita total somada entre elas de 2 trilhões de reais. Entre as empresas que alegaram utilizar a inteligência artificial, quase 80% delas pretendem aprofundar e estender a tecnologia para novas áreas. Hoje, a maior parte do uso se dá no apoio a rotinas administrativas, tomadas de decisão, no atendimento e suporte ao cliente. Algumas áreas estratégicas, além das já utilizadas, começam a ser avaliadas para o uso da tecnologia. Entre elas, predição de cenários e avaliação de riscos. A IA também é considerada promissora em outras funções, como a realização de cálculos e modelagem de viabilidade de novos produtos e serviços. O estudo também concluiu que as empresas de tecnologia são as mais avançadas no uso dessa tecnologia inovadora. E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a proposta que prevê o retorno do nome do município e do estado na placa Mercosul. O projeto de lei segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Caso a medida seja aprovada, a placa Mercosul trará de volta a inscrição da cidade e do estado na placa de identificação do veículo. Até então, essa informação estava presente somente na placa cinza. Com a mudança, essas descrições foram removidas da atual chapa, sob a alegação de corte de custos. Introduzida inicialmente no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, a placa Mercosul passou a ser adotada em todo o território nacional 2 anos depois. Segundo o texto da proposta, a remoção dos dados acabou prejudicando a identificação geográfica dos veículos, trazendo consequências negativas para quem trabalha na fiscalização do trânsito. Além do retorno do Estado e do município, uma emenda determina a inclusão da ilustração da bandeira do Estado, voltando ao formato antigo antes de ser adotado o projeto da placa Mercosul. Conforme explica o projeto de lei, a volta da inscrição da cidade e do estado nas placas entraria em vigor somente após 1 ano de sua publicação. As mudanças aconteceriam apenas para emplacamentos após essa data. Sendo assim, carros já emplacados seguiriam como estão, sem precisar trocar por novas chapas. E olha só que número alarmante. O cigarro foi responsável por um gasto de 150 bilhões de reais no sistema de saúde brasileiro em 2022. E nessa conta entram os custos de todos os pacientes que tiveram problemas causados pelo tabagismo. O tabagismo causa quase 50 diferentes doenças incapacitantes e fatais. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo causa quase 50 diferentes doenças incapacitantes e fatais. Esse malefício também gera um expressivo gasto econômico. Em 2022, o Brasil gastou 150 bilhões e 300 milhões de reais com despesas médicas em perda de produtividade provocadas pelas consequências do uso do tabaco. O valor corresponde a 1,55% do produto interno bruto do país, o PIB. Por outro lado, no mesmo ano, a arrecadação de impostos federais com a indústria do tabaco não chegou a 9 bilhões. Os dados são da pesquisa Carga da Doença e Econômica atribuível ao tabagismo no Brasil. A análise teve duração de 2 anos. Segundo a secretária executiva da CONIC, Vera Luísa da Costa e Silva, os resultados mostram que a indústria do tabaco provoca muito mais perdas do que ganhos financeiros para o país. Segundo a publicação, a maior parte dos gastos relacionados ao tabagismo foi diretamente destinada à assistência médica, que totaliza um investimento de 67,2 bilhões para o Sistema Único de Saúde. De acordo com a análise, os custos foram especialmente para cuidados com doenças respiratórias, cardíacas e acidente vascular cerebral, responsáveis por 65% de todo o valor destinado aos atendimentos. Dentre os investimentos voltados ao tratamento de câncer, o de esôfago, boca e faringe registraram os maiores valores aplicados.
Por ano, 603 mil mortes anuais no mundo são atribuíveis ao tabagismo passivo, isto é, a exposição à fumaça do tabaco. Dessas, 168 mil são de crianças. E a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, realizada pelo Ministério da Saúde, revela queda no número de crianças com cárie no país. Na Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, mais de 40 mil brasileiros foram examinados nas 27 capitais do país e outras 400 cidades do interior entre os anos de 2020 e 2024. Desse total, 7 mil eram crianças de até 5 anos de idade. 53% delas estavam livres de cáries, o que representa aumento de 14% em relação ao resultado da pesquisa anterior, quando mais da metade das crianças dessa idade tinham a doença. E esse aumento de meninos e meninas sem cárie foi registrado em praticamente todas as regiões do país. Eu conversei com um cirurgião dentista que atribuiu o resultado da pesquisa ao maior acesso à informação sobre saúde bucal ao longo desses últimos anos e também ao aumento dos serviços odontológicos no país. Ele ainda deixou algumas recomendações para que os próximos estudos sobre o tema tragam resultados ainda mais positivos. Acompanhe. Os primeiros dentinhos começam a nascer aí por volta de 6 meses, por aí. E você pode começar com uma pequena gase, só tirando um pouquinho de placa que acumula nos primeiros dentes. Mas o que mais interessante seria o quê? Levar a primeira consulta ao dentista, ele está analisando, ver como que está essa escovação. E já com a formação dos dentes, os descidos, né, os dentes de leite, sempre está com acompanhamento do cirurgião dentista. Para quê? Para que ele consiga orientar essa mãe, né, sendo com a escovação, fio dental, quando tiver a oportunidade já com os dentes já formados. E aí quando começar a cair os primeiros dentinhos, sempre fazer esse acompanhamento com o cirurgião dentista, tá? Então, fio dental, uma boa escovação, com cabeças de cerdas pequenas, né, que é mais fácil para higienizar, e para complementar um enxaguante bucal. Mas sempre visite seu dentista a cada 6 meses. É isso aí, ficam as dicas do Dr. Luca Manarelli em prol da saúde bucal das crianças de até 5 anos de idade. E ainda sobre a pesquisa do Ministério da Saúde, é importante ressaltar que ela é realizada a cada 10 anos para a utilização dos governos federal, estadual e municipal no planejamento de políticas públicas, a fim de atender às necessidades dos brasileiros. Olha, e agora um alerta para os pais. Um levantamento mostrou que a prática de antecipar ou então adiar o momento de dar à luz, isso para não perder festas ou então feriados, pode colocar em risco a vida dos bebês. A prática tem se tornado cada vez mais comum. Os resultados da pesquisa mostraram que no Brasil, muitos partos a serem realizados por cesárea, previstos para ocorrerem durante o feriado de carnaval, são antecipados ou postergados. O estudo aponta que essa tendência de antecipar os partos de seus bebês para que estes não venham a ocorrer durante o feriado privilegia o conforto dos envolvidos no procedimento. No entanto, encurta artificialmente o período de gestação, podendo colocar em risco os bebês. O período gestacional recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, é de no mínimo 39 semanas. Contudo, a média brasileira é de 38 semanas e meio. A antecipação reduz a idade gestacional e o peso dos bebês ao nascerem. Por um outro lado, a postergação do parto gera aumento na idade gestacional e a redução na mortalidade neonatal. Nos hospitais totalmente privados do Brasil, aqueles que não atendem o SUS, 86% dos partos são realizados por cesariana, um número elevado se comparado com a média nacional de 55%. Vale lembrar também que a proporção de partos cesarianos recomendada pela OMS é de 15%. O que torna o Brasil o segundo lugar no ranking mundial nessa categoria. A pesquisa recebeu apoio da FAPESP por meio de bolsa de pós-doutorado, concedida à pesquisadora do estudo Carolina Mello, e também do Centro Brasileiro para o Desenvolvimento na Primeira Infância, um centro de pesquisa aplicada, coordenado por Menezes Filho e constituído em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Em um ano, o número de refugiados no Brasil cresceu 117%. Os dados
fazem parte do relatório do Observatório das Migrações Internacionais, que é vinculado ao governo. Até o final de 2023, o Brasil abrigava 143 mil pessoas refugiadas. Isso significa um crescimento expressivo de 117,2%, em comparação ao ano de 2022, quando o país tinha por mais de 65 mil refugiados, segundo o Comitê Nacional para os Refugiados. No ano passado, esse número saltou para 77.193 pessoas. Desse total, 51,7% eram homens e 40,6% eram mulheres. A maior parte tinha entre 25 e 39 anos. Venezuela, Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo e Cuba são os principais países de origem dessa população. Em relação aos estados de registro das solicitações, a região norte ganha destaque para a dinâmica atual de refúgio no Brasil. No ano passado, 72% dos pedidos avaliados eram dessa região, sendo Roraima o estado com o maior número de pessoas nessa condição. E o celular seguro acaba de completar 6 meses de existência. E nesse período, a ferramenta já bloqueou mais de 50 mil aparelhos por furto ou roubo. Até agora, mais de 2 milhões de pessoas se cadastraram na ferramenta do governo federal, criada para inibir crimes de roubo e furto de smartphones no Brasil. Com o celular seguro, as vítimas conseguem bloquear os aparelhos e também as contas bancárias após uma ocorrência. Desde o lançamento do sistema, foram registrados 56 mil bloqueios, mas não todos relacionados a crimes. Quase 44 mil foram bloqueados por roubo e furto, mas o restante foi por perda do aparelho. Só que o governo federal informou que os pedidos de bloqueio vêm caindo nos últimos meses, o que sugere que a ferramenta pode estar alcançando os resultados esperados. Para facilitar o cadastro de usuários, o Ministério da Justiça fez uma atualização no sistema no último mês de abril. De lá para cá, basta informar o número do telefone com DDD, a operadora e a marca do aparelho para registrá-lo ao programa, depois de baixar o aplicativo no celular, é claro, e acessá-lo por meio do CPF e a senha da conta gov.br. Outra atualização que a ferramenta sofreu foi sobre os dados que devem ser bloqueados com o acionamento do celular seguro. Agora é o dono do aparelho que escolhe bloquear tudo ou só os aplicativos do banco, por exemplo. Antes era tudo bloqueado automaticamente. E só para deixar claro, em caso de roubo ou perda do celular, para quem está cadastrado na ferramenta, o acesso ao celular seguro para informar a ocorrência deve ser feito por meio de outro aparelho ou então por um computador. E veja a seguir. Vulcão Etna volta à atividade depois de meses de calma. E ainda, a Fundação Graça de Minas Gerais entrega os primeiros diplomas para os alunos. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. Olha só, depois de um outono atípico com dias de calor e secos, o inverno também vai ser de temperaturas acima da média na região central. A manutenção das massas de ar seco na região central do Brasil deve impedir que frentes frias avancem para o interior do país nesta nova estação. Com isso, o inverno deve ser mais quente e com pouca chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a nova estação tem início exatamente às 5h51 desta tarde e se estende até o dia 22 de setembro. Os meteorologistas asseguram que a tendência é que especialmente o sudeste e centro-oeste vão ter a persistência de dias com temperaturas acima da média nos 3 meses do período. 2 fatores são os principais responsáveis pelas temperaturas anormais e chuvas irregulares que devem ser registradas: os bloqueios atmosféricos
o que faz com que um número menor de massas de ar frio consiga avançar no país e traz alguns extremos de calor, mesmo no inverno, e as águas aquecidas do Oceano Atlântico, que mudam os padrões esperados para um inverno com a atuação do fenômeno. Laninha, que em geral traz frentes frias mais fortes para o país. Mas os meteorologistas alertam que isso não significa que não teremos dias frios. Esse mês de julho é o que tem registrado o maior número de focos de incêndio no Pantanal. E o aumento das queimadas ameaça a vida de muitas espécies. Acompanhe. As imagens são desoladoras e lembram 2020, um dos momentos mais tristes do Pantanal sul-mato-grossense, quando registrou o maior incêndio de sua história. Na ocasião, o fogo devastou mais de 4 milhões de hectares de vegetação e 17 milhões de animais. Foi nessa mesma época que nasceu o GRETAP, o Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal, e que a partir desta quarta-feira passa a monitorar de perto as áreas queimadas. O desafio hoje ele é muito parecido com 2020 do ponto de vista das condições climáticas que existem. A diferença é que a gente tem uma concentração agora de focos de calor, né? Então do ponto de vista do tamanho da área que é atingida nesse momento, a gente tem um desafio, né, de enfrentamento um pouco maior. Normalmente, os répteis são as maiores vítimas. Esse jacaré ficou carbonizado. A serpente também não conseguiu escapar. Até o momento, de acordo com o secretário, mamíferos como a onça-pintada, por exemplo, não foram atingidos. Por mais que esse fogo avance com uma velocidade grande, ele avança com um certo ordenamento, isso ajuda muito no afugentamento da fauna. Então a gente tem recebido os dados do monitoramento dos nossos parceiros que demonstram que os animais eles estão se locomovendo, eles estão conseguindo sair dessas regiões mais afetadas, mas a gente sabe que é muito difícil numa situação como essa a gente não ter ali animais vítimas, né, desse incêndio. Aeronaves ajudam no combate e em terra são feitos aceiros, esse tipo de bloqueio para que o fogo não avance. Até essa terça-feira, o bioma registrava 2.646 focos de incêndio este ano. Em 2020, nesse mesmo período, o Pantanal totalizava 2.206 focos. Do ponto de vista de área queimada, de impacto na fauna e de todos os outros indicadores, a gente está ainda bastante distante do que foi a situação de 2020, que nós estamos falando de mais de 3,5 milhões de hectares atingidos. Então você tem aí a fauna de 3,5 milhões de hectares não só se deslocando, mas também sendo atingida. E hoje a gente tem um número bem reduzido, aí, menos de 10% disso nesse momento. De acordo com os meteorologistas, a estiagem também pode ser uma das maiores já registradas no estado. A partir de agosto, por incrível que pareça, em tão curto espaço de tempo, entraremos num novo fenômeno, que é o resfriamento das águas do Pacífico, caracterizando fenômeno Laninha. E Laninha não é uma condição favorável para Mato Grosso do Sul. Dias e dias com ausência de chuva e com possível ocorrência muito baixa de ocorrer chuva, é em torno de 0,5 milímetro, 1 milímetro, o que é insignificante. Mas, na realidade, o que nos preocupa é essa sequência intensa de dias com temperaturas já mais elevadas, umidade relativa extremamente baixa, aí nós teremos poeira, areia e principalmente favorecendo as queimadas, o que pode causar uma associação de prejuízo muito grave e muito grande em Mato Grosso do Sul. Os meses de julho, agosto até o início de setembro pode ser caracterizado com a estiagem provavelmente mais intensa da história de Mato Grosso do Sul. Olha, e um programa de oficinas artísticas está sendo realizado na Reserva Indígena de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E os moradores do local estão tendo a oportunidade de descobrir novos talentos. Diversas atividades estão sendo oferecidas para estudantes da rede pública de ensino, imigrantes e a comunidade indígena de Dourados. O projeto Cultivar é apoiado pelo Ministério da Cultura, parte do programa Olhos d'Água, Rede Nacional das Escolas Livres do Governo Federal, e desenvolvido pelo Espaço Cultural Casulo. 250 vagas foram disponibilizadas. O programa Cultivar ele faz parte da rede de escolas livres, né? A gente foi selecionada num programa deles chamado Olhos d'Água, que são escolas por todo o país que desenvolvem atividades de artes em geral, né? As escolas livres de ensino. E a
aqui em Dourados a ideia é cultivar, né, germinar em jovens e crianças o interesse, né, pelas artes e a contribuição que elas podem ocasionar na vida dessas crianças e jovens, né? As aulas tiveram início esse mês e se estenderão até dezembro. Os participantes têm acesso a workshops e artes visuais, capoeira, danças populares, iluminação, língua e cultura kaiowá e guarani, música, produção cultural, som e teatro. As oficinas estão acontecendo aqui no território, que é na reserva indígena. Então a gente tem essa oficina que é música, que é canto e dança. E a gente tem na retomada a oficina de teatro e cultura guarani kaiowá. A gente também tem as oficinas que estão acontecendo lá no Casulo. Então tem teatro, tem dança, tem música, tem capoeira, tem artes visuais. E lá também está a disponibilidade, também as vagas para crianças da escola pública. A gente tem também a oficina de teatro adulto também para população LGBTQIPNA+, também gratuita. Ao final do programa, 2 exposições serão realizadas para apresentar os produtos. Em dezembro a gente pretende ter apresentação de teatro, de canto, de dança, tanto aqui no território como também apresentar lá no Casulo. A metodologia que a gente está utilizando é também de ter essa prática da oficina, mas ela também ter a troca, uma vivência, compartilhar isso numa vivência de apresentação artística mesmo, né? As oficinas, que são realizadas em território indígena, abrangem diversas faixas etárias e focos culturais, música, cultura guarani, kaiowá e conexões. Aqui nas oficinas, hoje em específico, a gente está abordando a dança. Em outras oficinas, a gente aborda o conceito de território, as danças, as músicas indígenas. Então, assim, em cada sábado a gente aborda temas diferentes, mas em foco com a cultura indígena, né? Que facilita e ajuda eles também. É uma troca de saberes mesmo, né? Que a gente vai lá e troca as nossas experiências, as nossas vivências, né? As inscrições ainda estão abertas. Uma equipe do Espaço Cultural Casulo fornece todas as informações com as pessoas que realizarem a pré-inscrição para confirmar o início das aulas. Para saber mais sobre o programa Cultivar, o telefone é o 67 998 70 0269. E o Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, que tem sede no Nepal, lançou um alerta sobre a escassez de água em 2024. E, de acordo com os cientistas, 25% da população mundial que dependem do derretimento do gelo no Himalaia para o seu abastecimento enfrentarão um risco muito grave de ficar com falta d'água. O motivo está na significativa diminuição das nevascas no topo dessa cordilheira. O relatório explica que na região, o derretimento contribui com aproximadamente 1/4 do volume total de 12 grandes bacias hidrográficas que nascem em altitudes elevadas. Segundo a organização, a neve e o gelo do Himalaia são uma fonte de água essencial para os 240 milhões de pessoas que vivem nas regiões montanhosas e para os 1,65 bilhão que habitam suas bacias em vários países. O relatório mediu o tempo que a neve permanece no solo e incluiu nas áreas afetadas Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar e Paquistão. O estudo destaca que a medição da neve na região há mais de 20 anos mostra que o período de 2024 é particularmente incomum. E na Itália, após 7 meses de relativa calma, o vulcão Etna voltou à atividade. O Etna voltou à atividade depois de meio ano de relativa calma. O cone vulcânico se alargou nos últimos dias, fazendo com que a lava fluísse para fora da principal cratera central da montanha. A erupção desencadeou um fenômeno conhecido como splattering. O termo em inglês significa respingado, o que em tradução aproximada poderia se entender que o vulcão cospe lava no ar em vez de expelir o magma em forma de fluxo. Com 3.324 metros, o Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa e mantém frequentes erupções nos últimos 500 mil anos. O vulcão, localizado na costa leste da Sicília, no sul da Itália, é um dos mais monitorados pelos vulcanólogos no mundo e foi nomeado Patrimônio Mundial da Unesco em 2013. E um relatório do Unicef afirmou que a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, mata milhões de pessoas no mundo, inclusive crianças, e já é mais letal que o tabagismo. De acordo com o estudo, a contaminação atmosférica, tanto em ambientes internos quanto externos, faz milhões de vítimas em todo o mundo e já é mais letal do que o cigarro.
A pesquisa do Instituto de Efeitos para a Saúde aponta que 8 milhões de pessoas, incluindo 700 mil crianças menores de 5 anos, morreram em 2021 com problemas de saúde relacionados com a contaminação. Estes resultados se baseiam na Global Burden Disease, uma gigantesca base de dados que compila informações de mais de 200 países. Segundo o nível de mortalidade reportado pelos pesquisadores, a exposição à contaminação do ar representaria agora uma ameaça superior ao tabagismo ou à má alimentação. Na maioria dos casos, as mortes relacionadas com a contaminação do ar estão associadas à inalação de partículas finas, denominadas PM2,5, com menos de 2,5 microns de diâmetro. Sabe-se que estas partículas favorecem o aparecimento de várias patologias, como câncer de pulmão, doenças cardiovasculares ou diabetes. Os autores do relatório destacam também o papel cada vez mais letal da contaminação por ozônio, alimentada por episódios relacionados ao aquecimento global. O uso de combustíveis na cozinha, como carvão e madeira, é a principal causa de mortalidade infantil, especialmente na Ásia e na África. Um estudo vinculado à Universidade de Oxford acende um alerta sobre a fonte de informação dos jovens. 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem pelo menos um vídeo curto em redes sociais sobre algum tema informativo, isso toda semana. O problema é que, além de gerar ansiedade, muitas dessas informações podem não ser verdadeiras. Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens, à frente da imprensa tradicional. O alerta é do relatório do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford. O texto afirma que os vídeos estão se tornando uma importante fonte de informação online, especialmente entre os mais jovens, e acrescenta que em certas áreas da Ásia, América Latina e África, as redes sociais são, de longe, a porta de entrada mais importante para as notícias. O relatório é baseado em pesquisas online realizadas pela empresa YouGov, entre 95 mil pessoas em 47 países. Destaca-se o caso do Peru, onde 30% dos entrevistados afirmaram que o TikTok é a sua principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Seguindo a tendência dos últimos anos, o estudo mostra que 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. O grande problema para a imprensa tradicional é que quase 72% deste consumo de vídeo ocorre em plataformas e redes sociais, em comparação com apenas 22% nos seus sites originais, o que levanta questões sobre a sua capacidade de gerar lucro. No Facebook e no X, antigo Twitter, cujas audiências envelheceram, a mídia tradicional continua dominante, embora estas redes tendam a dar cada vez menos espaço à informação. Mas no TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube de público mais jovem, a busca por informação é feita mais por meio de criadores de conteúdo e influenciadores do que por veículos tradicionais e jornalistas. E um ranking apontou que a criatividade dos alunos brasileiros, que foi medida em 2022, era uma das mais baixas do mundo. O estudo testou a capacidade para resolver problemas sociais e científicos. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes analisou a criatividade de estudantes adolescentes em várias partes do mundo. Os alunos brasileiros de 15 anos não se saíram muito bem. 54% deles apresentaram baixo nível de criatividade quando desafiados a resolver problemas sociais e científicos. Isso significa que eles têm ideias óbvias e dificuldade em propor uma solução a um problema. O Brasil ficou na posição de número 44 entre os 57 países membros e parceiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A nota média dos brasileiros foi 23, enquanto a média dos países foi de 33, em uma escala de até 60 pontos. Foi a primeira vez que a prova, aplicada em 2022, mediu a criatividade dos estudantes. Eles tentaram medir se os alunos conseguem soluções originais para um problema, se têm imaginação para criar histórias fora das expectativas e se são capazes de apresentar uma nova ideia usando a escrita. O Brasil ficou atrás de países como Jamaica, Mongólia, Cazaquistão e dos vizinhos Uruguai e Colômbia. O país teve a mesma nota média que nações como Panamá, El Salvador
Arábia Saudita e Peru. Alunos ricos tiveram desempenho melhor. Enquanto os estudantes brasileiros pobres tiveram média de 19 pontos, os mais ricos atingiram média de 30 pontos. E a Fundação da Graça de Minas Gerais entregou os primeiros diplomas para os alunos que entraram nos cursos profissionalizantes. E esses cursos foram abertos logo depois da pandemia. Vamos conferir. A formatura das primeiras turmas de 2023 da Fundação Graça de Deus de Minas Gerais foi realizada no Teatro Municipal de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os alunos do curso de música apresentaram seus talentos musicais desenvolvidos durante as aulas. Os formandos do curso de informática, violão, inclusão digital e manicure comemoraram com muita festa e animação. Onde a igreja está, ela promove transformações de vidas. E a transformação de vida também vem por esse trabalho social que a igreja implanta. Através da Fungraça, a gente vai alcançando as comunidades, vai abençoando as pessoas dessa forma, oferecendo os cursos gratuitamente, e isso faz uma diferença. Dá a elas a oportunidade que talvez elas não tivessem, e que privilégio é para nós, como igreja, poder de alguma forma estender a mão mostrando para elas que o Senhor Deus se importa com elas, né? Pais e alunos elogiam as ações da Fungraça para beneficiar a população mineira com os cursos profissionalizantes gratuitos da região de Santa Luzia. Achei muito bom aprender música, tocar no violão, depois tocar na igreja. Foi muito importante para mim e eu queria agradecer. Eu achei muito útil porque várias pessoas que não têm condições de pagar curso e quer desenvolver mais. Eu achei muito interessante, que eu sempre gostei do instrumento violão, eu sempre achei muito interessante as notas e sempre foi um sonho meu desde pequeno fazer. Ajudou muito por causa da pandemia, eles estavam muito devagar na escola, né? E eles teve um avanço muito grande. E os outros que estavam tudo à toa em casa, tá fazendo violão, informática, então é um incentivo a mais para eles para o futuro. Kelly Cristina já está trabalhando após concluir o curso de manicure. Eu já fazia alguns pequenos trabalhos, né, como esmaltação e decoração. A cutilagem, essas coisas, eu não sabia. A partir do curso que eu fiz, hoje eu já tenho meu trabalho, né, tenho meu espaço, tenho minhas clientes também, já tenho em torno de, em base, um salário ou um pouquinho mais. Ana Maria vê chances de ser inclusa no mercado de trabalho após concluir o curso gratuito de digitação. O mercado hoje em dia exige, né, a atualização da informática e a digital para a gente é muito bom aprender. Não importa a idade, a fundação foi um projeto social importante na vida de todos nós ali, porque hoje em dia para você disponibilizar para pagar um curso, né, sai muito caro, então foi uma ajuda muito grande para a gente ali, esse projeto, né, muito importante. E nós tivemos a alegria de acompanhar o crescimento desses alunos. Nós temos na Fundação, além dos cursos, as provas que eles fazem para garantir que eles consigam chegar até o final com excelência. E chegaram. Eles conseguiram, fizeram as provas, estão capacitados até mesmo para o mercado de trabalho. Os nossos alunos de violão também chegaram sem saber tocar nada. E hoje terminaram o curso de violão, mas também já querem fazer teclado ou bateria, que é o curso que nós já estamos colocando agora para ampliar as oportunidades. A Fungraça pretende dobrar o número de alunos a serem formados até o final de 2024. Com a abertura de novos cursos e novas turmas. A Fungraça tem a capacidade de fazer um trabalho muito maior do que está sendo feito, né? E esse ano agora é ano de expansão, então também nos anos futuros se pensa em expandir ainda mais, né? Chegando a cada uma das regiões aqui de Belo Horizonte e regiões, no caso vizinhas, né? A região metropolitana, levando esse trabalho que eu acho que as necessidades são muitas e quanto mais pudermos expandir, será melhor. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!